Então, bom dia a todo mundo. Damos início agora à mesa um desta jornada 1924-2024, 100 anos de surrealismo. E a mesa um se intitula Mulheres Surrealistas. Né? A mesa será composta por Amélie Janarelli, Flávia Faleiro, Lourdes Martínez e José Manuel Rojo. Depois faço a apresentação mais detalhada de cada um. Cada membro da mesa terá 20 minutos para a sua fala. Quando der 15 minutos, eu avisarei levantando esse cartaz, né, ou mostrando, né, para que a gente possa cumprir o horário, já que o evento é híbrido. Né? Muito bem. Damos início, então, à mesa com a fala da Amélie Janarelli, que é editora e colagista, dirige as editoras Amélie, de livros ilustrados para a infância, as edições surrealistas Sem Cabeças. Impactada pelas leituras de Breton, Revel, Perret, Joyce Mansour, Leonora Carrington, Belmer e Unica Zürich, foi através da colagem que passou a atuar com o grupo surrealista De Collage em 2019. Sua obra visual segue a linhagem imagética de nomes como Max Ernst, Aude Elouet, Breton, entre outros colagistas do movimento surrealista, com forte presença de elementos do ocultismo e do tarot de Marseille. Em suas constantes viagens e encontros com o Grupo de Paris, a Tour Saint-Jacques segue potencializando suas visões extremas da poesia, do amor e da liberdade. A Amélie Janarelli vai nos brindar com uma fala cujo título é Editando Mulheres Surrealistas no Brasil. Amélie, a palavra é sua. Dia. Bom dia, obrigada pela sua apresentação, obrigada, Flávia, pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês na Unesco, São José do Rio Preto, participando então dessa jornada em torno do centenário do primeiro manifesto do surrealismo. Não posso deixar de começar agradecendo, além da professora Flávia, aos alunos da instituição que participaram da comissão organizadora para tornar esse evento possível hoje, e também aos meus colegas das edições Sem Cabeças e a todos os colegas que aceitaram o convite para compor as mesas aqui hoje. Sem a participação e a presença de vocês, não seria possível a gente estar aqui hoje. Bem, como já foi dito nessa apresentação tão bonita sobre mim, poética, eu sou editora de duas casas muito pequenas, minúsculas, né? A Amélie, que foi fundada em 2018 e que publica livros ilustrados, e a Cabeças, que foi um projeto que começou em 2019 e publica Os Surrealistas, né? Como tema dessa jornada hoje, em torno do surrealismo, eu vou focar, obviamente, nas edições Sem Cabeças, que foi um projeto que eu desenvolvi em parceria com o Alex Januário, e que nasceu no final de 2019, e teve o primeiro livro publicado em março de 2020. Então, o livro chegou da gráfica, quando chegou também a pandemia, e toda aquela questão do isolamento social, e tudo cercado de muitas dúvidas, né? Ninguém sabia quanto tempo ia durar, o que ia acontecer, enfim. Isso, apesar de muitas ocasiões ter sido uma dificuldade muito grande que a gente teve que passar, foi também um estímulo, né? O projeto da editora acabou sendo como uma luz no fim do túnel, algo que a gente vislumbrava para continuar trabalhando, continuar, né, colocando a cabeça e as ideias naquilo que era mais importante. Então,
desde 2009, eu posso dizer para vocês com toda segurança que eu vivo o surrealismo 24 horas por dia, né? Todos os dias, é algo incessante e muito, muito presente na minha vida. Quanto mais eu vivo o surrealismo, a cada dia eu percebo e eu celebro a minha liberdade e a força poética que existe em tudo aquilo que eu faço dentro da editora e em tudo aquilo que todos nós, né, podemos fazer todos os dias da vida. E falando, né, já que o tema nosso aqui são as mulheres feministas, sendo uma mulher, essa liberdade, essa insurgência que a gente pode exercer é algo muito poderoso, né? Principalmente porque o surrealismo ele sempre celebrou a mulher, né? Em muitas ou todas as suas expressões insurgentes, transgressoras, as expressões não convencionais. As mulheres elas participam do movimento surrealista desde 2019 e essas mulheres são todas alternativas radicais à figura da mulher doméstica, submissa, frágil, subjugada, a moral cristã, aos conceitos, né, a moral burguesa, a família, enfim, tudo aquilo que nós mulheres conhecemos muito bem e que muitas vezes acabam sendo muito limitantes para nós, para tudo aquilo que a gente pode fazer. Desde antes, né, como eu disse, desde 2019, muito tempo, 5 anos antes da publicação do primeiro Manifesto do Socialismo, essas mulheres elas já colocavam em pauta temas cruciais, assim, até hoje, como o racismo, expansão de consciência, liberdade de criação, liberdade de imaginação, desejo, erotismo, loucura, o humor também, né? E sempre trazendo em todas essas manifestações uma chama que brilha de uma maneira muito original e muito perspicaz, né? E são mulheres que sempre falaram por si próprias, e falaram também pelo movimento surrealista, né, apresentando um verdadeiro corpo de pesquisa, uma crítica radical e uma prática poética que se mostra tanto por meio das obras dessas mulheres, mas principalmente pelo seu modo de vida, né? Normalmente, quando a gente escuta, usualmente, quando a gente escuta falarem dos surrealistas, grupo, do movimento, muitas vezes eles são um grupo acusado de machismo, de chauvinismo, mas eles sempre celebraram essas mulheres todas e as suas obras desde o princípio. Elas foram acolhidas no grupo e exaltadas, né? Figuras aqui, eu vou citar poucos nomes, porque a lista é muito grande, vou citar algumas mais conhecidas. A Nancy Cunar, a Leonora Carrington, a Claude Cahan, a Nora Mitrani, a Ulrika Zuni, que a Flávia vai falar sobre ela em breve. Elas todas tiveram suas obras publicadas primeiro e principalmente pelas edições jornalistas, dentro do seio do próprio movimento. E, infelizmente, poucas tiveram reedições dos seus trabalhos por outras casas editoriais, ou mesmo tiveram seus trabalhos traduzidos para outras línguas. E quando tiveram, muitas vezes, ou quase todas as vezes, a participação delas no movimento surrealista, ela foi minimizada ou ignorada, né? E essa mitigação, esse ocupamento da participação dessas mulheres no surrealismo e também a ocultação do surrealismo na vida dessas figuras é ignorar toda a contribuição fundamental que elas deram para o movimento surrealista. É ignorar o próprio surrealismo mesmo, né? E abrindo um pequeno parênteses, né, para a gente falar sobre o machismo, o sexismo, que é um tema importante que a gente não pode ignorar, é verdade que existem alguns textos, alguns tractos, ou textos surrealistas que, principalmente sobre uma ótica atual, contemporânea, a gente pode considerar, assim, que são machistas ou chauvinistas, mas também é importante que a gente observe isso, esses escritos, sempre dentro de uma perspectiva histórica e tomando cuidado para que nós
nos deixemos levar por anedotas ou por opiniões, principalmente de críticos e críticos literários, ou mesmo da imprensa, que pouco leu os surrealistas, pouco leu as obras dos surrealistas e menos ainda leu as mulheres surrealistas. Então, a gente não pode perder isso, né? Não podemos perder isso de vista, porque faz toda a diferença, né? A primeira formação do grupo surrealista, em 1919, era um grupo predominantemente masculino, e ele era formado por jovens, muito jovens, praticamente recém-saídos da adolescência, né? E também recém-saídos de uma guerra que foi extremamente violenta, onde a gente teve contabilizados pelo menos 20 milhões de mortos, né? Sem falar nos desaparecidos, nos mutilados, enfim. Ainda assim, nesse primeiro grupo, as mulheres elas já tiveram uma participação bastante relevante, né? Eu vou citar aqui a Simone Kahn, que mais tarde ela viria a se casar com Breton, então mais conhecida como Simone Breton, a Denise Levy, a Nancy Cunha, por exemplo, né? Todas essas mulheres elas tinham uma excelente formação cultural, política, elas já tinham lido Marx, elas inclusive faziam a tradução de textos, principalmente do alemão e do inglês, para os colegas de grupo surrealistas, participaram de sessões de sono hipnótico, de escrita automática, de produção de cadáveres, muito mais, né? A Simone Kahn é uma figura que eu acho que ela é muito esquecida e eu gosto bastante da figura dela, porque antes dela conhecer o Breton, o Aragon e o grupo, essa formação inicial do grupo surrealista, ela era assinante da revista Literature. Essa revista, ela foi publicada entre 19 e 24, e ela tinha a participação ali do Aragon, do Breton, do Philippe Soupault e também dos dadaístas, né? Vou citar alguns, o Tristan Tzara, Jean Arp, Picabiat, e ela já tinha contato com esse material, e desde essa época que ela tomou conhecimento disso, ela já criticava as bufonarias, né, do Dada. E foram justamente essas bufonarias que acabaram levando ao movimento do grupo dos surrealistas, do grupo do Breton, com o grupo dadaísta, em 22, né? Recentemente, eu li um livro de correspondências que a Simone Breton trocou com a prima dela, Denise Levy, que também fazia traduções para o grupo e tal, e ela escreve para ela logo que ela conheceu o Breton. Ela sabia da existência dele, porque ela já era assinante da revista, né, que ele participava do corpo editorial, escrevia, enfim. E quando ela o conheceu, apresentado ele por amigos em comum, eles se conheceram no Jardim do Luxemburgo, em Paris, e a primeira coisa que ela falou para ele foi: Ah, você sabe que eu não sou dadaísta, né? E ele respondeu: Eu também não. Então, fica aí, né? Uma hipótese para a gente pensar depois também em tudo que ficou em torno dessa ruptura com o grupo Dada. E a Simone, ela tinha uma atividade que muitas vezes as pessoas falam que ela tinha uma atividade de bastidores, que o grupo usava ela como secretária, e na verdade, pelos escritos dela, pelas cartas que o Breton escreveu para ela, que foram publicadas também em 2020, a gente pode perceber que não era essa a participação dela, tinha uma participação fundamental, né? E participou, inclusive, de ações bastante polêmicas, como, por exemplo, foi ela que levou um buquê de flores para Germaine Berton, que era uma anarquista, uma militante sindicalista. Ela estava presa, acusada de homicídio, né? Ela assassinou Marius Plateau, que era uma figura política, e isso foi supostamente para vingar a morte, o assassinato dos anarquistas do Jean Jaurès e do Miguel Almeida. E eles fizeram essa homenagem para ela, e foi a Simone Breton que foi levar as flores. Então,
Só aí a gente vê, né, que, infelizmente, quando a gente lê as poucas críticas que existem, as poucas informações que estão disponíveis sobre essas mulheres, normalmente elas são apontadas como musas ou como... Ai, meu Deus. Ó, já me enrolei, peraí. Elas são apontadas como musas ou como companheiras, esposas, namoradas de um ou de outro, ou herdeiras, né? E são adjetivos, assim, que desqualificam a inteligência dessas mulheres e a produção intelectual que elas tinham, que era bastante importante. Então, existe mesmo essa negligência histórica e crítica com essas mulheres, né? Por exemplo, se a gente fizer uma pesquisa na internet, no Google, ou, enfim, com os termos mulheres e surrealismo, muito provavelmente vão aparecer aquelas figuras que são mais conhecidas no mercado de arte, cujas obras tiveram êxito comercial, que talvez isso aconteceu muitos anos após a morte delas, né? Como a Leonora Carrington, que recentemente teve uma obra leiloada pela Sotheby's, que alcançou o valor de 26 milhões de dólares. E aí a mídia, de uma maneira até bastante perniciosa, faz uma comparação que ela conseguiu atingir um valor maior que o valor dos quadros do Max Ernst, que ela foi companheira por um período. Como se houvesse uma competição entre os homens e as mulheres surrealistas, que é algo que nunca aconteceu, né? Então, enfim, eu vou abreviar um pouco, porque eu já me perdi, mas essas mulheres, o surrealismo é um movimento que tem uma participação muito grande de mulheres, cada vez mais. Elas sempre foram bem acolhidas e recebidas no grupo, e essa presença, com certeza, foi mudando e expandindo também o pensamento dos homens surrealistas, que se abriram para essa participação feminina muito ampla e restrita, e é algo que provavelmente não teria acontecido se eles fossem tão sexistas como eles são retratados, né, comumente. E aí, falando sobre as Sem Cabeças, e o meu trabalho como editora e essa busca de publicar as mulheres surrealistas, bom, a Cinco Cabeças é uma editora muito pequena dentro do mercado editorial. A gente chama a gotinha no oceano. E eu acredito que o nosso maior trunfo, diferencial, é que somos uma editora do surrealismo, de dentro do movimento, feito por surrealistas, né? Então, a partir daí, a gente se dá o direito de o direito da insurgência e também de nos apoiarmos naquele tríptico surrealista, que é a poesia, o amor e a liberdade. E a nossa liberdade, ela é representada principalmente na maneira de escolher de uma forma totalmente independente tudo aquilo que a gente vai publicar, né? Quem já tiver tido a curiosidade de dar uma olhada no site das Sem Cabeças, tem ali que o nosso objetivo é irradiar os títulos omissos ou não publicados no Brasil, de autores ligados ao surrealismo e ao pensamento crítico, e colocando novos leitores em contato com essas obras fundamentais. E, obviamente, isso inclui as mulheres surrealistas, que são muitas e ainda são uma parte pequena do nosso catálogo, obviamente por razões, questões de direitos, questões comerciais, mas a gente está trabalhando para que elas ocupem um espaço cada vez maior dentro do catálogo. Como editora, eu tenho muito orgulho de dizer que, a Sem Cabeças, eu estou no time de uma editora que publicou pela primeira vez no Brasil a Mina Loy, a Leonora Carrington, a Única Azul, a Maria Negroni, que é uma poeta e uma crítica literária argentina que não está alheia ao movimento surrealista. Em breve, nós vamos publicar a Claude Cahn, que é uma figura super importante. A gente vai publicar o livro da Lourdes, que está participando dessa mesa conosco, que está com o título provisório de Belas Damas Sem Piedade, que é uma coleção de pequenos ensaios críticos a respeito das mulheres do movimento surrealista. Vamos publicar também um livro da Silvia Krostowska, que vai fazer parte de uma mesa à tarde com vocês,
um relato do trajeto surrealista da Penelope Rosemont, que tem uma obra super importante, uma obra em inglês, mas uma antologia, que destaca a rica contribuição das mulheres surrealistas. Então, devagarzinho, né, a gente vai trabalhando com esse propósito que é bastante firme de colocar em circulação as obras dessas mulheres que são tão fundamentais, né? E também abrir espaço não só para surrealistas do movimento histórico e que já morreram, como também para as surrealistas contemporâneas, atuais, a Beatriz Hausner, Sylvie Guiar, a Emília Lebrun, que está colaborando com a gente na edição crítica dos manifestos do surrealismo, a Leila Ferraz, que é uma brasileira que participa do movimento desde 64. Então, tem muitos nomes ainda para serem publicados e para contribuírem grandemente com o nosso catálogo. E uma coisa que a gente leva em consideração e que é bastante importante é que, diante dessa lacuna crítica e histórica, todos os livros assim cabeças, eles vêm acompanhados de uma fortuna crítica bastante consistente, que é fruto de muita pesquisa, de muita dedicação, e que busca entregar para o leitor sempre a trajetória real dessas figuras e dessas mulheres e a importância que o surrealismo teve na história delas, e principalmente a importância que elas tiveram na história do surrealismo. Isso é muito importante também, né? Certamente aqui as minhas colegas hoje na mesa, a Flávia, a Lutz, o José Manuel, eles vão poder elucidar ainda mais essas questões todas. Eu vou passar já para você o meu tempo, vou passar a palavra para a Flávia, para a doutora Flávia, e agradeço mais uma vez a paciência e a participação de vocês hoje. Obrigada. Passo, então, a palavra à professora doutora Flávia Faleiros, que é doutora em Língua e Literatura Francesas pela Universidade de Paris, 10, na Terra. É docente de Teoria Literária na Unesp e tradutora literária. Dentre as suas traduções, destacam-se O Camponês de Paris, de 1996, de Louis Aragon, Uma Vaga de Sonhos, também, de Louis Aragon, de 2024, Hebdômeros, de 2021, de Giorgio De Chirico, Topografia Ideal para uma Agressão Caracterizada, de 2008, do escritor argelino de expressão francesa Rachid Boudjedra, que foi prêmio Jabuti em 2009 de melhor tradução de língua francesa, Alá e as Crianças Soldados, de 2003, do romancista marfinense de expressão francesa Amadou Kourouma, prêmio em 2004 da Maison de France, da FENAC. É autora também de diversos prefácios e estudos para suas traduções. Em 2021, publicou o e-book O Passeio Verlet, de Diderot, Arte, Natureza, Religião e Sociedade. Em 2022, a coletânea de poemas Rádio Melancolia, de sua própria autoria. Recentemente, foi bolsista do Centre National du Livre e residente do Collège International des Traducteurs Littéraires de Arles, na França, e traduziu Peinture, de Victor Segalen, que está no prêmio. Como docente, atuou em diversas instituições de ensino francesas, entre as quais, em 2014, a École Normale Supérieure de Paris, como professora estrangeira convidada. O título de sua fala é Notas de Leitura sobre Primavera Sombria, de Única Zürne. A palavra é sua. Bom dia, né? Todos e a todas. Obrigada, Arnaldo, por essa apresentação. Queria também, estou muito feliz de estar aqui com o amigo Janarelli, o Arnaldo, o Franco Júnior, como mediador dessa mesa, e também com os nossos colegas, os nossos amigos que estão lá em Madrid e que se reúnem conosco nessa mesa virtual, que eu queria cumprimentar também agora. Como o Arnaldo disse, o título dessa fala é esse, né, que vocês ouviram, notas de leitura. Isso já mostra para vocês que realmente é isso, né, são notas. Então, quer dizer, é um trabalho que ainda está por ser
desenvolvido e aprofundado. Mas, assim, na perspectiva de fazer isso, que eu tenho a intenção de fazer, eu já pensei até numa epígrafe, sabe, que eu colocaria nesse ensaio que eu quero ainda escrever. E a epígrafe seria essa, eu vou ousar dizer em espanhol. Solo aquel que roza la muerte vive la vida com amplitude. Apenas aquele que roza a morte vive a vida com amplidão. Isso é retirado de um ensaio do Aldo Pellegrini, que é um escritor argentino. E então seria essa epígrafe que dá um pouco o tom, né, dos escritos da Unigazurro. E aí o que eu vou dizer agora vai se dividir em 3 partes. Eu vou fazer uma introdução, falando um pouco da vida dela e do universo artístico em que ela viveu. Depois eu vou falar um pouco das relações entre o surrealismo e a literatura. Essa é uma parte em que eu situo os escritos da Unigazurro no surrealismo, a fim de demonstrar por quê e que, né, ela é uma mulher surrealista, para remeter, é claro, ao tema geral da mesa. E, por fim, eu vou falar de Primavera Sombria, que é essa narrativa que, né, foi publicada em 2024 pela editora Sem Cabeças. A Única Zurno é uma artista e escritora alemã, nascida em Berlim, em 1916, que em 1953, quando ela estava com 37 anos, depois de encontrar o artista polonês Hans Bellmer, que estava de passagem por Berlim, ela decidiu trocar a Alemanha pela capital francesa, onde o Bellmer morava, e ela passou a viver com ele e só se separou definitivamente dele pela morte, apesar de diversos períodos de ruptura. Desde sua chegada a Paris, a Única Zurno passou a integrar o grupo surrealista, do qual Vermeer já fazia parte, e é muito difícil falar da Única Zurno sem associar ao Hans Vermeer, porque os dois viveram uma fortíssima relação amorosa, com toques de sadomasoquismo, algo que eu evoco aqui sem nenhum tipo de julgamento moral, mas como disse o poeta Robert Desnos, o erotismo é uma ciência individual, mesmo, mas relação importante também, porque essa relação amorosa teve desdobramentos tanto na obra de um quanto na de outro. Não é o meu objetivo adentrar essas questões aqui, mas nessa introdução eu quis fazer menção a isso para dar uma ideia também do universo artístico, nessa relação com o Bellmer, em que ela viveu, né? Eu achei que era importante comentar. Aqui nós temos 2 fotos da Única, uma que a mostra adulta e a outra que a mostra ainda menina, por volta de seus 12 anos, que é interessante essa foto, porque é a idade que tem a menina de que fala a narrativa Primavera Sombria. Depois eu vou comentar. Em seguida, nós temos 2 fotos de uma série fotográfica feita pelo Bellmer, que também é um fotógrafo, né, do corpo atado de Zurno. Quando ela estava com 42 anos, ela consentiu em fazer essas fotos. A mais impressionante da série é a que está à direita, né, e que está reproduzida aqui nessa edição brasileira, e vocês veem que nessa foto a fragmentação da carne deforma completamente o corpo, de tal modo que apenas quase só se distingue a coluna vertebral de Única Zurno, que lembra até assim um cavalo marinho, né? Essas fotos conservam um poder de fascinação erótica e, ao mesmo tempo, provocam um certo mal-estar, né? E isso é para falar desse universo artístico, então, né, da Única Zurno. A Única Zurno, ela começou a escrever bem antes de conhecer o Hans Bellmer. Depois de ter passado a conviver com ele, ela foi muito incentivada por ele a produzir desenhos, muitas vezes utilizando a técnica do desenho automático. E passou a produzir também um grande número de anagramas, às vezes anagramas já acompanhados pelos desenhos. Os anagramas são palavras e frases formadas por meio da troca de letras ou de frases. Apenas as letras escolhidas podem ser utilizadas, né? E essa foi uma prática frequente entre os poetas surrealistas, uma prática de exploração da linguagem, cujo propósito é o de desintegrar a linguagem para dela extrair novos significados, né? Como o anagrama que o André Breton fez para Salvador Dalí, né? O Ave Dolars, que mostra um pouco os caminhos, né, que o Salvador Dalí tomou a partir de um certo momento na vida dele, né? Ou o anagrama erudaretil, para literature, né? E a palavra literatura em francês. Então, isso um anagrama, né? E isso é uma técnica exploratória proposta pelo surrealismo desde seus primórdios. Já no primeiro manifesto,
O Breton falava da busca por expressar, seja verbalmente, seja por escrito, seja de qualquer outra maneira, o funcionamento real do pensamento, sem interferência da razão. E para atingir esse pensamento profundo e inconsciente, os surrealistas vão experimentar uma série de métodos, oferecendo, inclusive, um real perigo para o psiquismo de seus praticantes, e o Aragon fala disso nesse livro, né, Uma Vaga de Sonhos, que saiu do forno recentemente, chegou aqui com eles, né? Então, assim, técnicas como a escrita automática, os anagramas, o sono hipnótico, os relatos de sonhos, a simulação de delírios, né? E o método da paranoia crítica, que foi um método proposto pelo Salvador Dalí. Os desenhos da Monica Zurner correspondem, de certo modo, a esse tipo de exploração, né? São desenhos de uma artista de sensibilidade muito aguçada, que contém, né, como vocês puderam ver aí, um fabuloso bestiário de arabescos finamente traçados, que dão a ver uma fauna onírica composta de dragões, de quimeras, né, além de outros seres estranhos, semi-humanos. E a fragilidade desses traços finos, desses desenhos, né, tem sido muitas vezes comparada à própria fragilidade mental, o psiquismo da Monica Zurner. Ela foi diagnosticada com esquizofrenia, mas me parece que talvez seja um diagnóstico polêmico, mas o fato é que ela teve um primeiro surto psicótico em 1960, isso a levou a uma primeira internação, e a enfermidade dela se agravou muito, e nos últimos 8 anos de sua vida, ela viveu num estado muito próximo da loucura, o que lhe valeu diversas internações. Internava e saía, né? Viveu assim durante esses anos todos. Em outubro de 1970, poucos meses depois de completar 54 anos, ela pôs fim a seus dias, atirando-se de uma janela do 6º andar, por ocasião de uma saída do hospital onde estava internada, diante do Werner, que nada pôde fazer, porque ele estava imobilizado com uma cadeira de rodas. Bem, como em muitos outros casos, a obra desse artista surrealista foi relegada a um segundo plano, tendo circulado, né, inicialmente, apenas uns meios surrealistas. Foi somente a partir de 1988 que foi estabelecida e editada a obra completa dos escritos dela no país de origem, a Alemanha. Na França, as primeiras traduções de 2 relatos importantes dela, talvez os mais conhecidos, apareceram póstumamente pouco tempo depois de sua morte. Nessa breve introdução, eu quis dar apenas uma ideia desse universo artístico da Monica Zurner e também alguns elementos biográficos dessa artista. O que se constata, já com um pouco que foi dito até aqui, é que a arte produzida por ela é inseparável de sua vida, o que em si já é, de certo modo, uma definição de surrealismo. Arte e vida estão indissociavelmente ligadas em seus anagramas e desenhos, como vasos comunicantes, né? Exatamente como o mundo real e os sonhos são uma só coisa, de acordo com a definição surrealista dessa expressão, empregada pelo Breton para dar título a um de seus livros. E com os escritos da Zurner não é diferente, há essa interligação também, né? A escrita dessas 2 narrativas a que eu me referi foi concluída em 1965, segundo o testemunho da Ruth Henry, que foi a tradutora dela para o francês e que se tornou muito amiga dela. Uma dessas narrativas é Der Mann im Jasmin, em alemão, né, que foi traduzida para o francês, o espanhol e o inglês, mas que não ainda para o português, viu, Amélie? Como você sabe. Em português, o título poderia ser como aquele que foi dado em francês, L'Homme Jasmin, o Homem Jasmin, e é muito importante dizer que essa narrativa tem um subtítulo que diz muita coisa, que é o seguinte: Impressões de uma enfermidade mental. A outra narrativa, né, está aqui disponível, como eu já mostrei para vocês, e inclusive conta com um prefácio muito esclarecedor da Lourdes Martínez, que está aqui conosco, e Primavera Sombria, então, né? As 2 narrativas têm em comum o fato de serem relatos das derivas labirínticas que foram impostas pela doença a esse artista extraordinário. São 2 livros de autoanálise, cuja escrita parece ter servido à autora de escape ou de exorcismo em relação à sua enfermidade. Ao mesmo tempo, são documentos extremamente tocantes sobre um doloroso caminho percorrido rumo à perda da razão, ao país das alucinações, rumo ao suicídio. A escrita dessas narrativas foi feita de modo intermitente entre as internações e os períodos em que ela tinha permissão para sair do hospital, segundo também a sua amiga e tradutora francesa. Se, em O Homem Jasmin, ela aborda de modo mais evidente as suas impressões, né, sobre a própria enfermidade mental, como diz o subtítulo,
Em Primavera Sombria, sua atenção se volta para um período bem mais longínquo de sua vida, que é a infância. Em ambos os casos, o elo indissociável entre vida e obra se estampa, o que já é em si, como eu dizia agora mesmo, uma definição programática do surrealismo para aquilo que, na falta de palavra melhor, podemos chamar de literatura. Digo isso porque, desde seus primórdios, os surrealistas condenaram a escrita romanesca, cuja ambição é a de reproduzir o real. Num trecho muito citado no primeiro manifesto, Breton faz sua conhecida crítica a esse tipo de literatura, dizendo que a atitude realista, para ele, é inspirada no positivismo e que ele considera que ela tem áreas muito hostis a todo e qualquer desenvolvimento intelectual e moral. E ele diz: tem horror a ela, pois ela é feita de mediocridade, de ódio e de rasa presunção. A frase emblemática, né, para esse tipo de texto, que aparece logo aqui no manifesto, é a famosa "A senhora Marquesa saiu às 5 horas", uma frase também muito citada, que é um protótipo do romance realista, que é repleto de descrições, que é um expediente também abominado pelo Breton, e por ele considerado inútil, porque o que interessa do ponto de vista surrealista não é o aspecto aparente das coisas, não é aquilo que a gente pode olhar e descrever, mas sim o que nas coisas emite algum sinal incompreensível que nos promete alguma revelação sobre nós mesmos, também pode ser uma revelação sobre o mundo, e a palavra revelação é aqui utilizada em seu sentido mais forte. A crítica surrealista ao romance não é, portanto, uma crítica literária, no sentido, né, em que é nomeada uma disciplina que se consagra à apreciação, ao julgamento do valor estético das obras literárias, mas, assim, uma crítica de natureza ética e existencial. Posteriormente a essa fase inicial de negação total da literatura, que é a fase que antecede o primeiro manifesto, que eu citei, né, trechos, o surrealismo consegue sua própria inserção numa certa linhagem de escritores antepassados, listados precisamente no manifesto, são 20 nomes, e um etc., que deixa a porta aberta a outros, né? Entre os quais alguns poetas malditos, como o Rimbaud e o Baudelaire. Então, vislumbra-se assim também uma definição de literatura surrealista. Essa literatura pressupõe uma busca pela expansão do conhecimento, tanto o conhecimento da subjetividade quanto do mundo exterior. Tanto quanto o próprio surrealismo, uma literatura surrealista só se concebe como instrumento para o conhecimento superior, porém um conhecimento a que se chega sem as ferramentas tradicionais do trabalho científico, sem nenhum aparato lógico. As narrativas autobiográficas, não gosto muito do termo para essas narrativas, mas as narrativas da Zurne podem ser compreendidas como tentativas de exploração de um imaginário resultante de uma subjetividade atormentada. Em seu caso, são um ato de coragem de uma mulher que, neste caminho exploratório, não se deteve sequer diante da enfermidade mental. E aqui, mais uma vez, eu retomo uma citação do primeiro manifesto, do Breton, né, que diz o seguinte: não será o temor da loucura que nos forçará a hastear a meio mastro a bandeira da imaginação. Essa declaração cabe perfeitamente para os escritos e também para os desenhos e os anagramas da Única Azul. Primavera Sombria é um ato de coragem especialmente ousado pelo fato de ela remontar à infância, que é um momento tão crucial da existência, né? E ela busca atingir ali a origem de sua dor existencial por meio de uma escrita que se desnuda, como se pode desnudar a outra, com O maiúsculo, de si mesmo. Eu me aproprio aqui livremente do conhecido paradoxo ontológico linguístico que se encontra numa das cartas do vidente escritas pelo Rimbaud: je est un autre, eu é um outro, troca o gênero, eu é uma outra, é uma apropriação livre, motivada pelo fato de Zurne redigir seu relato, e o outro também, né, o Homem Jasmin também, em terceira pessoa, um expediente narrativo que, neste caso, provoca um distanciamento que lhe permite contar a história de uma menina sem nome, diversos nomes aparecem na narrativa, mas nunca o seu, uma menina anônima que sabidamente é ela mesma. A narrativa tem 50 páginas, é densa, mas se deixa ver de um só fôlego, e o oxímoron do título, em que ecoa a melancolia baudelairiana, remete à infância de Zurne, e traça desse momento da vida um quadro que vai na contracorrente de suas representações consagradas e ingênuas, suas representações água com açúcar. Se a primavera é o momento do desabrochar das flores, a primavera sombria de Única Zurne é aquela em que desabrocham as flores do mal.
Deste modo, o relato de Zurn insere essa artista numa linhagem multissecular de artistas melancólicos. O relato começa com as primeiras lembranças da menina, no berço, eu posso falar mais um pouquinho? Bom, no carrinho de bebê, aos 2 anos, no final da guerra, o ano de 1918 é citado. Inicia-se com essa outra Zurn falando de seu amor incondicional pelo pai, um pai ausente que passa longos períodos em viagem e do qual ela será separada pelo divórcio de seus pais. Uma separação muito... Vou avançar um pouco. A maior parte do relato depois vai se concentrar na vida dessa menina entre os 10 e 12 anos de idade. A foto que eu mostrei, né, e sua descoberta da sexualidade graças a um olhar que perscruta o mundo à sua volta, observando as diferenças entre a anatomia feminina e a masculina, mas também devido, né, ao traumatismo de ter sido violentada aos 10 anos pelo irmão de 16. A outra nomeia o sexo da menina como sua ferida, e o sexo masculino como uma faca. A dolorosa experiência do abuso não contém o descontável desejo como uma força irreprimível. A força erótica é intensa e não se detém diante de nada e de nenhum tabu. A narrativa contém 2 cenas de zoofilia, sendo a segunda delas associada ao corpo morto da menina. Ela se manifesta em diversos momentos da narrativa que põe em cena personagens variados. A nova empregada da família, Frida, doce perfumada, com quem ela tem uma relação corporal muito íntima, os colegas de colégio, a obsessão das meninas com o sexo, os jogos infantis, que se tornam sexualizados, como na brincadeira que põe em cena ladrões indígenas. Eu gostaria de citar apenas, ela é amarrada, até me lembro as fotografias do Bremer, né? E cito aqui, sofre calada e perdida em devaneios masoquistas, sem que vingança e retaliação passe por sua cabeça. O sofrimento e a dor me causam prazer. Ela puxa suas amarras e sente o prazer quando as cordas cortam fundo sua carne. No relato, as separações se sucedem. Cito, Frida foi embora, seu pai foi embora, ela odeia sua mãe e não tem contato com o irmão. O sentimento de solidão e a dor de existir da menina vão crescendo até o momento em que ela se apaixona perdidamente por um desconhecido muito mais velho e, diante da impossibilidade de ser correspondida, sucumbe aos pensamentos de morte que vão se apoderando dela. Eros é vencido por Thanatos. Assim, Primavera Sombria anuncia, na impressionante cena que fecha o relato sobre a menina, e que eu não vou citar aqui, né, o destino da mulher única azul, o suicídio. Primavera Sombria é um relato estupendo e doloroso, um relato para os fortes. Obrigada. Eu fiquei na função de superego, então vamos dar sequência. Apresento agora a Lourdes Martínez, que é poeta e membro do Grupo Surrealista de Madrid desde 1992 e coeditora de sua revista Salamandra. Publicou Saqueadores de Espuma, La Ciudad y sus Grietas, em 2020, reflexão sobre a adequação da cidade pós-industrial e as possibilidades de vivência poética para subvertê-la. As plaquetes de poemas Detrás del Invierno, em 2010, La Abuela Termita, em 2012, e Los Inspirados del Borde del Mar, em 2016. Colaborou nos livros coletivos de ensaios Situación de la Poesía, por outros medios, a la luz del surrealismo, em 2016, Lo que duerme, Presentimientos sobre lo imaginario, em 2007, Imágenes del conflito 1 e 2, Cine, Política, Deseo, em 2011 e 2012, Crisis de la Exterioridad, Crítica del Encierro Industrial y Elogio de las Afueras, em 2013, e no livro coletivo de poesia Clavar Limas en la Tierra, de 2017. Recentemente, coordenou o livro dedicado às mulheres do movimento surrealista, Belas Damas Sin Piedad, Mulheres del Surrealismo, em 2022. Interessa-lhe a análise, este último está no prêmio,
Interessa-lhe a análise crítica dos mecanismos do espetáculo, a investigação do inconsciente coletivo e a experimentação, a reflexão sobre o registro fotográfico e poético do maravilhoso na vida cotidiana. Sente uma atração colossal pelas ruínas e seu potencial insurgente e ama a descoberta. O título da apresentação de Lourdes Martínez é Belas Damas sem Compaixão, uma abordagem de campo das mulheres surrealistas. Lourdes, a palavra é sua. Muchas gracias, Arnaldo, por la presentación. Muchas gracias por la presentación a Meli, a Alex y a Flavia. Y bueno, tengo que decir que me alegra mucho formar parte de esta mesa y de este seminario, que es una celebración del movimiento surrealista a través del primer manifiesto. Bien, con nuestra intervención, queremos entrar en discusión o cuestionar una corriente o punto de vista hegemónico que existe en el medio académico, en la crítica artística y literaria, la industria cultural y los más medias acerca de las mujeres surrealistas, más específicamente acerca de la relación entre las mujeres surrealistas y el movimiento surrealista. Bueno, para ello voy a utilizar como soporte teórico el libro que ya ha citado Amélie y Arnaldo, que es Bellas Damas sin Piedad, Mujeres del Surrealismo, publicado, como ya se ha dicho, en España, y que, bueno, adelantamos, como ya ha hecho Amélie, que en breve será publicado en Brasil por nuestros colegas de la editorial Cien Cabezas. El libro ofrece al lector un ramillete de 17 autoras surrealistas seleccionadas de entre la miríada de mujeres que han formado y forman parte del movimiento surrealista. Han sido escogidas, por supuesto, por su valía intelectual, sensible y existencial, y porque son surrealistas, en el sentido definido por el surrealista francés Ferdinand Alki, para quien surrealista es lo que ha salido del grupo surrealista pasado y presente, y lo que ha tenido su consentimiento. Es una formulación, esta de Alki, que nos parece lleva implícita la asunción de un compromiso más o menos duradero, más o menos intenso, con el surrealismo y con su ideal por un sueño común. Un compromiso con el surrealismo, entendido tanto por Ferdinand Alki como por nosotros, como un cuerpo de pensamiento único y diverso, como una actividad colectiva organizada que navega en la corriente de la tradición revolucionaria hacia un horizonte utópico, cambiar la vida y transformar el mundo. Por tanto, guiado por la voluntad de contribuir a modificar los estereotipos de género y el papel asignado a mujeres y a hombres por la sociedad patriarcal, burguesa y capitalista. Una concepción del surrealismo, por tanto, que rebasa los parámetros estrechos de lo académico y aleja al surrealismo de ser el dispositivo cultural en que lo ha confinado la historia del arte y de la literatura. Por último, una concepción del surrealismo como un movimiento vivo a día de hoy, tal y como atestigua la actividad de grupos surrealistas diseminados por la geografía mundial, que se reclaman herederos del surrealismo y del primer manifiesto. Y a uno de esos grupos, el Grupo Surrealista de Madrid, pertenecemos José Manuel y Rojo, otro ponente de la mesa, y yo. Bien, sabemos que al dedicar una publicación exclusivamente a mujeres, estamos transgrediendo uno de los presupuestos o rasgos definitorios del surrealismo, a saber, la visión totalizadora e integradora del mundo que éste ofrece y que pretende conciliar y superar dialécticamente los contrarios. Ser humano, naturaleza, cosmos, sujeto-objeto, consciente e inconsciente, masculino-femenino, hombre-mujer, etc. Sin embargo, sirve a un fin esta transgresión o conculcación, si podemos llamarla así, que es llamar la atención, como decíamos al principio de la ponencia, y cuestionar una determinada perspectiva que se ha impuesto desde los inicios, desde los años 80 y 90 del siglo pasado en el ámbito universitario, especialmente el anglosajón, y que han apuntalado los denominados estudios de mujeres.
Estos estudios constituyen una respuesta enérgica a la crítica tradicional monopolizada por hombres, que salvo excepciones ha privilegiado a los hombres surrealistas en sus estudios. Estos estudios de mujeres, ahora monopolizados mayoritariamente por mujeres, cumplen la necesaria labor de revisar los cánones misóginos tradicionales, redimensionar la conceptualización de la mujer en la historia, visibilizar a mujeres ocultadas por la crítica androcéntrica, pero desde nuestro punto de vista han perjudicado a las mujeres surrealistas. Parafraseando a los situacionistas, podríamos decir que las han perjudicado hasta tal punto de haber decretado la amarga victoria de las mujeres surrealistas. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué esta afirmación? En primer lugar, porque las segrega del movimiento surrealista, analizándolas como individualidades. En segundo lugar, porque las enfrenta y enemista con los hombres surrealistas. En tercer lugar, porque sobredimensiona su obra y su papel dentro del movimiento surrealista. Y por último, en el plano creativo, tiende a asignar a su obra únicamente preocupaciones de naturaleza identitaria, confinándolas en el denominado arte de mujeres y restringiendo un corpus teórico que sobrepasa estas cuestiones específicas, porque está empapado de ensoñación, analogía, metamorfosis, nocturnidad, mitologías personales, convulsión erótica. Es decir, todo aquello que subyace en la creación surrealista, la liberación de las potencias y los deseos inmovilizados en el inconsciente. De esta manera, el feminismo académico ha desenterrado a las mujeres surrealistas para volver a enterrarlas con la pala de sus presupuestos ideológicos, petrificando así al surrealismo y a las surrealistas en una imagen ideológicamente empobrecedora, una construcción difundida y vulgarizada por los más medios que a fuerza de afirmaciones lapidarias y veredictos aparentemente inapelables ha conseguido que hoy sea comúnmente aceptado. Acusar al surrealismo y a los surrealistas de conservadurismo retrógrado, anclado en los clichés del machismo heterosexual, acusado de ser un movimiento machista y misógino que ha aprisionado a la mujer en una representación ajena a ella misma, y presentar a las mujeres surrealistas como víctimas de sus compañeros varones, que las mantuvieron supuestamente en un segundo plano, las silenciaron y excluyeron su obra. ¿Por qué esta imagen, este constructo que ha sido elaborado en las últimas décadas? Nos parece que la crítica de género usa sus propias herramientas epistemológicas que impiden una comprensión profunda del surrealismo. Y estas herramientas serían la teoría de género, el pensamiento posmoderno, el fin de la historia, la deconstrucción del pasado, relativismo cultural y la lucha contra el sistema desde las identidades. Probablemente se trate de un problema que no es privativo del feminismo académico, sino que afecta al pensamiento occidental, incluido el pensamiento crítico actual, que en palabras de Annie Lebrun, que perteneció al grupo surrealista parisino, está saturado de exceso de realidad y ha dimitido del derecho a la negación y de lo que hay de oscuro en la libertad y en la poesía. Es un pensamiento único que quiere acabar con el sistema, arrumbar las categorías de un orden que considera caduco, pero que apuntala al sistema porque negando la existencia de verdades universales o absolutas impide una concepción totalizadora del mundo, que confunde con totalitaria. Y en la exaltación del margen y de la diferencia fomenta el relativismo y el individualismo. En realidad hace una impugnación de toda la teoría revolucionaria, aunque aparentemente tenga un discurso contrahegemónico. Y la obsesión por la identidad que introduce
contribuye a disolver la lucha unitaria contra el mundo dominado por el capital y sus dinámicas en nombre de una multiplicidad de luchas contra diferentes opresiones de género, de raza y de clase. Podríamos concluir con esto que este debate puede exceder al propio surrealismo y al feminismo y se adentra en cierto malestar o marasmo actual generalizado ante la dificultad de encontrar certidumbres, valores o, digamos, un criterio objetivo de verdad. En cualquier caso, y volviendo a la cuestión de mujer y surrealismo, no queremos sugerir que el movimiento surrealista se haya desarrollado o se desarrolle sin miseria, sin un escenario de igualdad idílica, tampoco que esté y haya estado libre de comportamientos machistas o sexistas. Pero lo que sí tenemos con firmeza es que no hay nada en los presupuestos teóricos ideológicos del surrealismo que apunte hacia la discriminación o la exclusión de las mujeres, más bien al contrario. En cuanto, esto sería la cuestión ideológica, en cuanto a la realidad del surrealismo, la presencia de las mujeres está documentada en las fuentes, tanto en cuanto a su participación en rituales de creación y manifestación colectiva, como por ejemplo participación en juegos, firma de declaraciones colectivas, como en lo referente a la maduración de una obra propia, divulgada en el marco de la actividad surrealista a través de su contribución a exposiciones, catálogos, revistas, publicaciones diversas. Es decir, que la consulta de esas fuentes primarias del surrealismo es útil o sería útil para concluir, primero, que la ocultación y la denigración no es responsabilidad de los surrealistas, aunque por supuesto no negamos ciertas omisiones que sucedieron en los años 20. La exposición de Amélie ha trazado ese abanico, ¿no? Ese panorama de los años 20 que fruto de adherencias y de herencias patriarcales que afectaron tanto a hombres como a mujeres surrealistas y que han servido de mantra para seguir acusando a día de hoy, cuando ya ha pasado un siglo, a los surrealistas de esos límites. Segundo lugar, en cualquier caso, fueron ocultadas hasta los años 70 por la crítica androcéntrica. Y en las últimas décadas, el feminismo de género, con la voluntad de desvelarlas, rehabilitarlas, visibilizarlas, pero con sus estrategias de defensa y reivindicación de la mujer, las ha victimizado reteniéndolas en el lodazal del agravio y la infantilización. De manera, ¿cuál es nuestra labor? ¿Cuál sería nuestra labor como surrealistas y porque cabría citar a estudiosos que se aproximan a las mujeres surrealistas, incluso desde la academia, pero con una sensibilidad muy afín al surrealismo, como han demostrado las dos ponencias que me han antecedido esta tarde, o autoras como Alice Mahon, Isabel Castells, Abigail Susay, por citar algunas. Primero, ofrecer un marco histórico, conceptualizar, contribuir a que se comprenda la vida y la obra de las mujeres surrealistas dentro de los presupuestos del surrealismo, porque existe por parte de ellas un compromiso de adhesión a una colectividad y a un proyecto colectivo. Hay una voluntad, no son individualidades que trabajaran de forma aislada. Por lo tanto, nuestra labor sería integrar a las mujeres dentro del movimiento surrealista y a las mujeres surrealistas con los hombres surrealistas, porque la realidad del surrealismo fue la convivencia fraterna entre géneros y la creatividad compartida, con todas las limitaciones, conflictos, disensiones que trae la vida en común, evitando, por nuestra parte, caer siempre en la guerra de sexos y de géneros, promotora de hábitos gregarios y de subjetividades homogenizadoras. Ayudar también a comprender ciertos arcanos del surrealismo que no puede hacer el feminismo académico, porque se acerca al surrealismo desde una perspectiva racionalista y puritana. Por ejemplo, el papel crucial o central que ocupa la idea y la realidad de mujer y de lo femenino, o podríamos decir también el principio femenino en el surrealismo,
que alcanzaría, podríamos decir, su culmen de incomprensión en el concepto de mujer-niña. Es cierto que el surrealismo hace una exaltación de la mujer. Para él la mujer encarna las potencias del amor, de la poesía y de la libertad, que son la tríada inaugural del surrealismo, y la asigna un poder total sobre el destino de la humanidad, al rehabilitar los valores femeninos como únicos capaces de romper con el racionalismo destructor. Pero son mitos dinámicos, como el de la mujer niña, formulado por Breton en Arcano 17, por el cual Breton, lejos de querer infantilizar a la mujer o asignarle a tareas pueriles, en ese mito entran en tensión y se condensan en un mito, y según dice una historiadora, Annette Tamuli, investigadora del surrealismo, es un mito que conduce al espíritu a una especie de vértigo donde la perturbación sensual ligada a la presencia femenina se acompaña de la agitación que incorpora un ser que goza de la libertad de la infancia. La formulación de lo femenino en el surrealismo como una promesa de felicidad y de esperanza, la atribución a la mujer de un papel positivo y liberador, no subordinado o servil, quizá caiga en la idealización, pero no entraña degradación o sexismo. En cualquier caso, nos encontramos ante una propuesta poética de transformación de la vida y del mundo, una invitación a la que muchas mujeres se sumaron y con la que se identificaron, contribuyendo con su presencia y su obra a la construcción del surrealismo. Otra labor importante que tendríamos pendiente es intentar hacer comprender la importancia que el amor y la sexualidad tuvieron en el surrealismo, que el amor y el erotismo son núcleos de cometa del proyecto surrealista. El culto y la reflexión sobre el amor impregnan toda la actividad individual y colectiva. Se debe a la fe en la potencialidad revolucionaria de Eros, que es afirmación de la vida, y soberano no se doblega ni se somete a ninguna forma de adiestramiento. Es desenvolvimiento del principio de placer, movimiento improductivo que quiebra el principio del rendimiento del sistema capitalista. Aquí radica para el surrealismo la libertad y la felicidad del cuerpo individual y social. Ahora bien, se trata de un amor carnal, amor-pasión, que clama por las fuerzas activas del deseo. Ese movimiento problemático del espíritu, con sus tiranías, con sus estrategias, pero feliz pérdida que abre al otro, ensancha los estrechos límites de la perspectiva racional, colma nuestra necesidad de absoluto y nos devuelve a lo que somos, a nuestra esencia, no al imperativo social, sea este burgués o revolucionario. Y por último, otra labor importante sería intentar hacer comprender el papel o el concepto de lo poético en el surrealismo, que desborda lo literario, desborda la simple o pura escritura del poema, y que el surrealismo es un movimiento vivo que tiene una historia larga y compleja que se ha ido afinando, se ha ido completando y ha ido, digamos, limando ciertas limitaciones que presentó al principio en lo referente a la cuestión mujer y surrealismo. Y bueno, para terminar esta ponencia, una cuestión que creo que es importante aclarar, y es que no nos posicionamos en contra del feminismo. Nuestra inspiración para realizar este cuestionamiento digamos, al feminismo académico y para coordinar el libro de Bellas Damas es un feminismo no excluyente, sino integrador, un feminismo libertario que no esté y que no está atravesado por el discurso identitario. Léase Emma Goldman o Camille Paglia, y dentro del movimiento surrealista, las propias arcanos del surrealismo, sus presupuestos, porque el movimiento surrealista es un movimiento que está a favor de la libertad,
de los hombres y de las mujeres. Y dentro del movimiento surrealista, perdón, las propias surrealistas, aquellas que aún no militando en movimientos feministas antes de los años 60, eran feministas por sus actitudes libres, por su determinación, por la audacia de sus comportamientos. Y a partir de los años 60, cuando irrumpe la segunda oleada del feminismo, surrealistas que llevan una doble militancia, que militan dentro del movimiento surrealista, pero también en movimientos feministas, y por citar algunos nombres, en el grupo de París a Annie Lebrun y Elizabeth Leng, y en el grupo de Chicago a Nancy Joyce Peters y Penelope Rosemont, cuya obra Women Surrealists, An International Anthology ha sido siempre una inspiración para nuestro trabajo. Muchas gracias por la escucha. Vamos então para a última fala da mesa de hoje, que é do José Manuel Rojo, que é crítico crônico, psicogeógrafo negro e materialista poético. É membro do Grupo Surrealista de Madrid desde 1987, colaborando em todos os seus projetos e publicações, especialmente a revista Salamandra e os jornais Que Hay de Nuevo e El Rato. Apaixonado pela utopia, pela poesia e por outros meios e pelo maravilhoso, seus textos e ensaios tratam da crítica da economia, da sociedade industrial e do espetáculo, dando atenção especial à devastação que exercem sobre o inconsciente e o imaginário. Colaborou com editoras e revistas relacionadas ao meio radical, anarquista ou situacionista, como Traficantes de Sueños, Pepitas de Calabaza, La Felguera, Enclave de Libros, A Mano, Engranajes, Artefacto e Caravansari. É editor de La Torre Magnética, casa editorial dedicada ao surrealismo e ao pensamento crítico e insurgente. É professor de História do Ensino Médio e também dedica sua vida à revolução social e ao triunfo da verdadeira vida. O título de sua fala é A Razão Ardente, de Nora Mitran. José Manuel, la palabra es suya. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, muchas gracias, Flavia, Amelia, Alex, por esta reunión, esta oportunidad de esta convocatoria de los cómplices. Y para esta celebración del surrealismo, del primer manifiesto, en su intensidad, en su peligro y en su inactualidad en este momento. Quería hablar comentar acerca de Nora Mitrani. Podría haber sido cualquier otra surrealista, pero bueno, por un lado es mi colaboración en Bellas Damas sin Piedad, el libro que coordinó Lourdes Martínez, como ha comentado, y también por otro lado Nora Mitrani nos ilustra, nos ayuda a dar una visión de las diferentes facetas en las que se podía manifestar tanto la creatividad como la rebelión y la pasión de una mujer surrealista en este momento y actualmente. El 19 de febrero de 1960, un programa de la BBC inglesa, dedicada al surrealismo, que organizó Jacques Brunius, dio la palabra a una serie de jóvenes surrealistas de ese momento, como Joyce Mansour, Robert Benayoun o también Octavio Paz, para que dieran su opinión sobre los posicionamientos del surrealismo en ese momento y de sus propias perspectivas. Toda la intervención fue de un máximo interés, pero hay una voz que tiene un tono, un lenguaje distinto, peculiar, a la vez que plenamente surrealista. Era Nora Mitrani. Nora Mitrani, que según el propio Brunius, era la más capacitada para expresar la protesta surrealista contra la sociedad moderna. Y leyendo un breve fragmento de su intervención, que luego publicaría la revista Bief, lo podemos entender perfectamente. Decía ella: los altos estándares de vida, el ocio y las vacaciones para todos,
todas esas conquistas del proletariado han sido ganadas estos últimos años por el reformismo, no por la revolución. Esta promoción de las masas representa en efecto una traición. La conciencia de clase cede el paso a la lucha por la seguridad y los tipos burocráticos de irresponsabilidad organizada. El hombre de la civilización de masas ha hecho un miserable negocio. Ha cambiado su independencia, la libertad de su espíritu, por un nivel de vida más alto, por un consumo de signos exteriores. Para el surrealismo, este negocio es miserable y no hay mercado en el mundo que nos pueda satisfacer. ¿Quién es entonces Nora Mitrani? Aquella que, según su enamorado, el surrealista, el poeta surrealista portugués Alexandre O'Neill, decía de ella: era de la ciudad aventurera, de la ciudad donde el amor encuentra sus calles, de la ciudad donde vives pendiente de un hilo de puro acaso. Aquella Nora Mitrani que la podemos ver en los retratos fotográficos que le hizo Hans Bellmer o el portugués Fernando Lemos, donde aparece con una belleza asombrosamente moderna y también sombría y oscura. Aquella que escribió... Sí, perdón. ¿Se me escucha bien? Sí, Sí, sí. sí. Aquella que escribió tanto del Marqués de Sade como de Catherine Mansfeld, de reseñas de cine a Historiadeo de Pauline Rich, del problema de la revuelta discutiendo con Camus y también traducciones del poeta portugués Pessoa, de las ciudades ideales o de la ciencia ficción hasta la interrogación feminista, y aquí tendremos que comentar algunos apuntes que ha hecho Lourdes, de la mujer independiente y lúcida y también carnal y sexual, o desde el principio de la analogía a la crítica de la tecnoburocracia y la energía nuclear. Bueno, bien, Nora Mitrani nació en la capital de Bulgaria, en Sofía, en 1921. Pertenecía a una familia judía que tuvieron que escapar de Bulgaria ante la amenaza nazi o fascista durante los años 30. La ocupación nazi de París y tras la derrota de Francia va a llevar al exterminio de su madre y de buena parte de su familia. Pero ella, cual personaje escurridizo de una novela de Patrick Modiano, consigue sobrevivir con una identidad falsa, siendo muy joven, consigue incluso matricularse en los cursos de filosofía de la Sorbona. Allí, bueno, tiene un proceso de maduración. Al principio se interesa por la mística católica, luego va a recalar, va a relacionarse con círculos trotskistas clandestinos, y es en ese ambiente donde conocerá a Alain Gerbrandt, un editor parasurrealista cercano a los surrealistas que en ese momento estaban en torno al grupo La Mano de la Pluma, un grupo clandestino, donde conocerá o empezará a tener sus primeros contactos. En el surrealismo, dirá Dominique Rabourdin, que preparó una antología de textos de Mitrani para la editorial Losfeld, encontrará el eje central de su vida. Y en efecto, entre 1945 y 46, a la vuelta ya de André Breton del exilio, ella será una de esos jóvenes que van a participar en la tercera generación surrealista, ese tercer convoy, que va a devolver un nuevo vigor y unas nuevas perspectivas a un movimiento que Sartre decía que no tiene ya nada que decirnos. Hay aquí algunas observaciones importantes. La primera, que es también una paradoja, una más de la vida de Mitrani y quizás del propio surrealismo. Siendo ella una persona que va a tener una formación filosófica muy, muy importante, que luego será socióloga de formación y va a tener un altísimo nivel teórico, nos podemos preguntar por qué no se unió al existencialismo, que era lo que estaba de moda, por un lado, y que controlaba la vida cultural francesa junto con los organismos intelectuales y editoriales del Partido Comunista Francés y en fin, su línea stalinista. Quizás no lo hizo y se une al surrealismo por un rechazo y una rebelión ante el instinto de muerte que va a extender y que va a propagar la hecatombe de la Segunda Guerra Mundial. En el sentido, y Lourdes ha comentado algo de esto, que el surrealismo ofrecía una luz, aunque fuera una luz negra, basada en la poesía, en la libertad y el amor, en ese mundo completamente derrumbado. Georges Genein, un surrealista egipcio que participa en la exposición de 1947, lo explicaba muy bien en un texto. Decía: el surrealismo como tal
está escrito en 1947, se niega a descansar la cabeza sobre la almohada de las ruinas y se propone restituir en su integridad la esperanza humana que tantos voluntarios quieren aniquilar. Palabras que hoy, ante la amenaza del colapso y del fin del mundo, resuenan todavía más vivas. Aunque, desde luego, la negrura nunca abandonó a Nora Mitrani, también por sus experiencias personales y familiares, y ni tampoco la conciencia de que sí, el mal existe, y ese mal ella se atrevió a explorarlo con el Marqués de Sade como santo y seña. En segundo lugar, su militancia surrealista va a ser total, plena y sin condiciones. Ella participa en todas las revistas del movimiento, desde Neón en 1948 a Bief 10 años después, en las exposiciones, los manifiestos, y será una portavoz privilegiada del movimiento y del propio André Breton, sea en Portugal, en Lisboa o en Londres. De tal forma que Jacqueline Genex dirá de ella que es una surrealista ortodoxa, o René Passeron, que demostró una fidelidad excepcional a Breton y al surrealismo. Ya veremos que ortodoxia no tiene por qué contraponerse también con innovación y con evolución de esas mismas ideas. En tercer lugar, hay que decir que será en el seno del surrealismo, y esto ya es una observación más personal, más de su vida personal, donde Nora se entregó al amor loco y fue locamente amada. En primer lugar, por Alexandre O'Neill, el poeta portugués que hemos citado, que por una serie de problemas personales relacionadas con la policía política de Salazar y la dictadura no pudo acompañarla a París, o por supuesto Hans Gelmer, con el que compartirá una relación marcada por la turbulencia, ya hemos oído hablar de Hans Gelmer, relación con Unicazur, la pasión, incluso el exhibicionismo. Después tendrá una relación también muy intensa con Julien Gracq, ya más en los años 50, un amor más secreto, más oculto, más apaciguado quizás, pero en la que ella va a influir en el concepto de amor que tenía el genial novelista francés, sobre todo quizás por la vía precisamente de Historia de O. Sin duda es la relación con Belmer la que va a marcar más esta vida y la obra de Mitrani, y esa relación va a tener, ya lo hemos comentado, una intensidad erótica extrema, bajo el signo, no podía ser de otra manera, teórico y práctico del Marqués de Sade. Todo esto lo tenemos documentado, queda documentado, por un lado, en las fotografías de la serie de Nora on the Beach de Belmer, o los dibujos que hace Belmer para Historia del Ojo de Georges Bataille, y en la que Nora es la modelo. Un erotismo que roza o que sobrepasa incluso a la pornografía más cruda, pero que obviamente es construcción de los dos, no solamente de la mirada masculina sobre el cuerpo femenino. Eh, sí, la prueba de ello es el ensayo de esta colaboración entre los dos que Nora Mitrani dedica a Belmer, Rosa de corazón violeta, donde hace suya la especulación de Belmer sobre el cuerpo femenino y sobre el cuerpo como tal, y que la propia Nora Mitrani influirá en un texto, en un documento fundamental del surrealismo de esta época, de Hans Belmer, que es Anatomía de la imagen. Él mismo dirá de ella que fue mi amiga, colaboradora, camarada y hermana de lo imposible. Y en la reflexión sobre la obra de Belmer vemos las constantes del pensamiento de Nora Mitrani, la importancia del deseo y de la experiencia erótica, entendidas con toda su violencia, el escándalo del erotismo y en concreto del cuerpo de la mujer desnuda, donde dirá Nora que las representaciones eróticas, si no provocan el vértigo o las lágrimas, son despreciables. Y a partir del instante donde por esas representaciones nacen el vértigo y el escándalo, se las juzga sospechosas. Y el escándalo es también uno de sus ejes. De ahí hablará ella de la gravedad mortal del amor, que en la visión de Nora Mitrani, la visión del propio surrealismo, es todo lo contrario de ese amor aséptico que hoy está en boga y que sin duda es el correlato, la consecuencia psicológica inevitable del reino de la mercancía indiferenciada y de la vida vaciada de sentido en la que nos ha arrojado el capitalismo triunfante.
Por otro lado, el título, Rosa de corazón violeta, que es un verso de Nerval, inspirará los anagramas, que son la primera vez que Belmer empieza a hacerlos, hechos a 4 manos, dirá Belmer, como una fiebre, con una serie de frases nuevas, también de un altísimo voltaje erótico. Por supuesto, en todo esto ya hemos dicho que sobrevuela Sade, de tal manera que Stephanie Caron, una de las grandes estudiosas de Nora Mitrani, ha llegado a decir que Nora era la primera mujer sadiana del surrealismo, como luego lo será Annie Lebrun. Y hay un texto muy interesante, muy importante de Mitrani, que es Escándalo de tan secreto rostro, donde de una manera sorprendente, nada obvia, asocia a Sade con otros autores malditos como Hegel y Marx, en el sentido de que hay una tradición de defensa del principio de la analogía contra el principio de la identidad, lo que haría Sade, un autor que lucharía en contra de la separación del capitalismo y haría de la poesía, dice Nora Mitrani, la ciencia de las relaciones. Esta influencia de Sade la vamos a encontrar en otros textos. No me limito simplemente a citar las 4 colaboraciones que hará ella para el catálogo de la exposición del surrealista internacional de 1959 dedicada al erotismo, donde una de ellas, nada sorprendentemente, será el concepto de escándalo, y hay que leerlo. Y sobre todo un texto que traducido se llamaría De las esclavas de las sufragistas del látigo, donde plantea otra vez el tema del erotismo, de la violencia, pero también del feminismo. Empieza así. La mujer es un ser humano. Leí este profundo pensamiento en un libro titulado Fenomenología de la mujer, del que no sabría citar el autor porque mi memoria, por razones muy claras después de todo, se resistió a registrar su nombre. Una afirmación tan perentoria no debería provocar la risa en nadie, y en las mujeres menos que en ningún otro. A partir de aquí, Nora Mitrani reivindica, como no puede ser de otra manera, el papel de una mujer que puede ser científica, filósofa, pero plantea una paradoja. Ella dice que a estas mujeres que destacan por su labor intelectual se las prohíbe ser bellas, en el sentido de poseedoras de su propia sensualidad y de su propio deseo. Porque, dice Mitrani, el hombre hipócrita vigila por un lado para que la mujer hermosa no se emancipe, que florezca como su esclava de lujo, su reina de belleza, su cover girl, y por otra que la mujer emancipada no pueda pretender a la belleza. Dice Mitrani también que de ahí vendría la desgracia infinita de ser mujer, que la llevaría a tener que someterse a la lógica masculina del hombre para poder, entre comillas, triunfar. Y pone el ejemplo de una joven filósofa francesa de este momento que estaba estudiando a Husserl, decía la filósofa, por gusto de la abstracción. A ello contestaba Nora Mitrani, no conozco nada más patético que estas palabras. Si a esto añadimos que Mitrani en ese mismo texto defiende el derecho a la sexualidad, por más perversa y que pueda parecer, entenderemos que estamos tocando unos temas que son también materia de debate del feminismo actual. Y en Mitrani hay una ambivalencia, sin duda polémica, entre esa defensa de la mujer independiente, pensante, etcétera, y lo que llama ella, de forma provocativa, la femme femelle carnal. Y dice Victoria Convalía, que algo sabe tanto de surrealismo como de feminismo, decía de ella que, de Nora Mitrani, resulta refrescante encontrar a alguien que fue un ejemplo, ella misma, de inteligencia y belleza, considerando estos temas desde una perspectiva mucho menos puritana que la de algunas feministas e igualmente liberadora para la condición de la mujer, si no más. Por otro lado, estos temas, estos textos no agotan a Nora Mitrani y es lo que nos interesaba como una visión amplia de lo que estas mujeres surrealistas ofrecían, ya que ella, ya hemos comentado que tiene una gran formación filosófica, se tendrá como profesión o se especializará en la sociología crítica en los años 50
en un centro de estudios sociales de la universidad dirigido por un personaje clave en lo que luego será el Mayo 68, George Gurwitz, un sociólogo anarquista muy influido por Proudhon, que fundará la revista Autogestión en los años 60, que es uno de los calderos mágicos de la Revuelta de Mayo. Y Nora Mitrani investigará y criticará la autonomía de la técnica como un sistema de dominación que va más allá de una máquina concreta. Le interesará sobre todo la cibernética como el intento del triunfo absoluto de la racionalización capitalista, cuyo triunfo sería una amenaza para la vida, y en esto coincide con otros críticos del progreso desarrollista como Jacques Ellul. Sin embargo, hay también diferencias. Ella cita directamente a Ellul, ya que se plantea si esa tecnología podría tener algún tipo de consecuencias positivas en una sociedad revolucionaria. Y aquí coincide más con el grupo Socialismo Barbarie o Marcuse. Y por otro lado, plantea que esa dominación técnica, por lo menos en los años 50, no había llegado a su culminación. Y en ese sentido, ella habla de la tecnoburocracia, que sería a la vez una casta internacional, una especie de nueva clase social y una ideología. Y esta parte de la tecnoburocracia es quizás lo más interesante de su análisis y donde enlaza con el surrealismo, ya que va a investigar a partir de estas encuestas todas las actitudes, los símbolos, los mitos de esta tecnoburocracia, en concreto el mito de la energía nuclear. Es una lástima que la muerte prematura de Nora Mitrani nos privara de las obras, los estudios que estaba preparando, en las que sin duda hay grandes analogías con la obra de también las investigaciones de la Internacional Situacionista. Para terminar, querría simplemente citar un texto muy poco conocido, porque solamente lo tenemos en portugués, que es La razón ardiente, que es una charla que dio en enero de 1950 en Lisboa, delante de los surrealistas portugueses que quedaron atónitos, donde vuelve a plantear la genealogía maldita que iría desde Heráclito, el maestro Eckhart, Hegel, Marx, Lautréamont, Rimbaud, Freud, por supuesto el romanticismo alemán con Novalis, la alquimia, el hermetismo y que terminaría en el surrealismo, una línea histórica en la que se plantea un modo de conocimiento del mundo basado en la analogía y la poesía, lo que ella llama la tradición de la noche, que se opone al espíritu de separación de la razón instrumental que Nora Mitrani identifica en Descartes. Y, por supuesto, en esa línea, finalmente, el surrealismo, para Nora Mitrani, para nosotros y nosotras, restablecería el contacto con la tradición negra con un lenguaje absolutamente moderno. De tal forma que, leo lo que ella propone y termino aquí, el surrealismo deja entonces de ser una actitud. Se vuelve, en el sentido más agresivo de la palabra, una aventura que amenaza todas las integridades y equilibrios estables, que vuelve para siempre malditas las tierras de la medianoche. Al lado de la consigna del conocimiento del mundo, brilla y arde el deseo de su total transformación. Aquí termino. Gracias. Gracias. Bem, concluídas as falas, né, nós vamos então abrir para as perguntas do público. Então, quem tiver questões, por favor, se manifeste. A gente tem mesmo uma tradição, né? Mário de Andrade, João Cabral de Melo Neto, aí com o livro Pedra do Sono. Temos o reconhecido, né, escritor surrealista Murilo Mendes, enfim. Eu gostaria de saber qual que é o lugar do surrealismo hoje, né, na poesia que está sendo publicada hoje. E existe algum escritor brasileiro, escritora brasileira contemporânea, reconhecidamente surrealista, ou isso acaba se diluindo assim nas obras? Gostaria de saber melhor. Eu sei que vai haver que tem um poeta que vai vir à noite com essa influência também, mas queria que você me trouxesse a questão das mulheres.
Qual que é o seu nome? Priscila, eu sou aluna aqui do doutorado. Priscila, eu acho que a sua pergunta vai ser melhor respondida mesmo nas palestras da tarde sobre as mulheres. Hoje, eu não sei te responder se existe alguma poeta brasileira que reivindique o surrealismo além da Leila. Não me recordo o nome de mais ninguém além da Leila Ferraz. É, da... Vamos lá. Inicialmente, queria parabenizar a mesa por enfrentar uma questão tão complexa, né, como essa das mulheres, do surrealismo, para além daquela mera fixação da crítica, né, com um olhar masculino sobre o corpo da mulher, enfim, mostrando de uma forma cabal que a presença das mulheres no movimento surrealista, ela se faz recorrente desde a primeira hora, né? Na fala da Amélie ficou bem explícito a Simone Khan, Denise Levy, Nancy Cunha, né? Chega até a contemporaneidade com uma série de autoras bastante ativas no momento, Beatriz Hausner, Penélope Rosemont, enfim, atravessa aí os anos 40, 50, 60, com Nora Mitrani. Quer dizer, tem muito mais, né, do que do que atualmente a crítica identitarista, não raramente puritana, né, de origem anglo-saxônica, costuma apontar com aquela obsessão com a Leonora Carrington, essa coisa toda, né? Aproveito aqui também para lembrar da presença da Suzanne Césaire, no movimento, uma mulher negra, uma obra extremamente consistente, uma escrita de corte poético, filosófico, né? Também queria aproveitar e confirmar aqui com a professora Flávia aquela referência no começo da sua fala, Flávia, quando você fala que o erotismo é uma ciência individual. Achei excelente nessa definição. Eu acabei aqui anotando, mas não pus o nome da referência, quem falou, tá? Parabéns mais uma vez, professora Flávia, a Amelie, a fala potente da Lourdes Martins, né, e do Manuel Rocco. Brilhante essa mesa. Obrigada, Marcos, pela sua intervenção. É do Desnos, está em De Derrotismo. Temos questões aqui do público que está online. Tem uma primeira pergunta, que é: essas mulheres surrealistas têm livros traduzidos em português por qual editora? Pelas edições sem cabeças. Salvo a Guilherme Pellington, que além da edição de Lá Embaixo, que foi publicada por nós em 2022, salvo engano, tem um livro da Conto de Fadas Mexicano, da Minuras, e a corneta pela Alfaguara. Tem uma outra questão aqui, da Lília Santos. Na tradução francesa, La Maison de Malady, não fizeram a tradução dos escritos dos desenhos e anagramas. Sabemos a dificuldade e arte que é fazer esse tipo de tradução. As traduções em inglês tentaram, uma traduzindo literalmente e a outra adaptando para anagramas em inglês, no caso de Homem Jasmim e Trombetas de Jericó. Gostaria de saber qual a linha, se é que podemos dizer isso, da editora para a tradução das obras de Única Gil, já que seus desenhos e anagramas fazem parte dela. Por enquanto, a gente trabalhou só com a tradução de uma Bíblia. Infelizmente, ainda não há previsão da tradução dos outros títulos. Essa questão da tradução, no caso específico de Primavera Sombria, não se coloca dessa maneira, né? Porque é uma narrativa em que não há anagramas, né? Então, assim, agora, é claro que a questão da tradução dos anagramas, e eu acho que o Marcos também
vai falar um pouco de questões de tradução de textos surrealistas no fim do dia, né, Marcos? Eu acho que esse aspecto vai ficar um pouco mais esclarecido. Outro dia desses nós brincávamos aqui com a Alex Januário, a gente estava dizendo que para traduzir, por exemplo, textos como aqueles que estão em peixe solúvel, seria quase necessário, né, nós brincávamos, né, dizendo isso, seria quase necessário, assim, fazer uma sessão de carnal, né, porque é muito difícil traduzir, né? E os anagramas, evidentemente, né, é muito difícil traduzir, porque você tem que fazer uma espécie de recriação e nem sei se é possível, né? Mas no caso de Primavera Sombria, essa questão não se coloca dessa maneira. É claro que eu não conheço alemão, tá? Infelizmente não conheço. Eu ousei pronunciar alemão no título, mas é porque não existe em português, né? Mas não se coloca para esse texto. Bem, temos mais uma questão do público que está online. Eu não sei exatamente se é uma pergunta ou uma observação. Eu vou ler como uma observação e depois passo a palavra para os comentários. Pela excelente fala da Lourdes, a Flávia Faleiros poderia fazer parte do grupo de poetas traduzidos e incluídos na poesia expressionista da Cláudia Cavalcante? É uma, não sei se é uma pergunta ou se é uma observação, mas tinha. Não sei. Alguém quer se manifestar? Bom, eu tenho uma pergunta, então. Né? Uma coisa que me chamou a atenção em mais de uma manifestação, né, aqui no mesa, foi a relação entre o surrealismo e o erotismo, né, como potência revolucionária ligada a uma ativação da imaginação que, no contexto europeu de manifestação do movimento, resiste aos enquadramentos atuais, né, que tendem a lê-la de modo muito pobre, podemos dizer, por uma perspectiva de gênero, de extração ou efeito final puritana, né? Eu acho que seria interessante abordar isso um pouco mais, né? Na medida em que a gente sabe que este tipo de linha de abordagem e leitura, né, tem como finalidade última, em alguns casos, uma espécie de visão higienista do sexo, né? E também uma espécie de visão absolutamente regida pela racionalidade, em última análise, né? Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco mais disso, né? Porque acredito que os surrealistas tiveram, como vocês bem mostraram, né, tanto pelas imagens como pelos textos, uma abordagem um pouco mais fiel à complexidade do que está envolvido nas relações entre sexualidade, gênero, poder, né, prazer, dor e por aí vai. Com certeza isso seria objeto para mais uma jornada. Bom, posso encerrar aqui? Não. Você já observou? Sobre a questão da sexualidade e do erotismo, as mulheres surrealistas elas conseguiram ultrapassar esse lugar do objeto de desejo para se colocar no lugar do sujeito desejante. Eu acho que isso fica bem explícito, tanto na obra plástica quanto poética de muitas dessas mulheres, mas com certeza precisaria de bastante tempo para a gente discutir esse tema.
Obrigada, Berenice. Não, eu acho, Arnaldo, que finalmente você até fez uma boa síntese, né? Assim, da complexidade do assunto, que vocês terão a oportunidade aí de conhecer esse livro organizado pela Lourdes Martínez, que é um livro que trata em profundidade, de fato, esse assunto, né? Então, assim, eu acho que você fez uma boa síntese. Essa questão dessas críticas identitárias todas, né? Até saindo um pouco aqui do impacto que isso tem, né, no modo de considerar as mulheres do surrealismo e no surrealismo, essa crítica identitária tem causado vários problemas, para além dessa questão de como são vistas as mulheres surrealistas, né? E eu acho que a Lourdes, né, também disse isso muito bem na sua fala, o José Manuel também. Na verdade, né, essas críticas identitárias de gênero, de raça, acabam ocultando, né, uma realidade, vamos assim dizer de maneira rápida aqui, né, acabam ocultando uma coisa que é fundamental e que tem que ser sempre levada em conta, que é a questão da luta de classes, né? Então, eu acho que de modo geral, no mundo hoje, o que a gente vê é que esse tipo de crítica de raça, de gênero, acaba limitando, né? E acaba limitando a consideração dos graves problemas que a gente tem no mundo, né? E que passam por esse viés social, que acaba sendo ocultado, né? Então, o que somos contra, estou querendo dizer aqui, não, sou contra o feminismo, sou contra a questão racial. Não, se trata disso. As coisas têm que ser aliadas, né? Uma coisa não pode excluir a outra. Então, eu acho que isso é válido de maneira muito mais ampla e não somente, né, para a questão de como a gente deve considerar as mulheres surrealistas, e eu acho que esse tipo de crítica faz isso com muito mais coisas, né? Apenas para completar, que vai além até da questão do surrealismo. Pergunto a Lourdes e ao José Manuel se querem se manifestar, dizer alguma coisa. Bueno, sí. Bueno, un poco abundar en lo que eh, vosotros tres habéis dicho previamente, eh, que efectivamente hay digamos, un acercamiento. Bueno, en primer lugar, la importancia que tenía toda la cuestión del erotismo y la sexualidad en el surrealismo como una manera de romper pues con una sociedad muy, muy reprimida en los años 20, 30 y 40 y una sociedad eh, muy poco reprimida a partir de los años 60, pero en la que el erotismo se ha utilizado como un medio digamos, de canalizar esas energías eróticas hacia el mercado. Ahí también hay una evolución en el movimiento surrealista, ¿no? Al acercamiento de ese tema fundamental. Y cómo efectivamente eso que ha sido una de las armas de lucha del surrealismo no se entiende desde ciertas perspectivas en la actualidad. Bueno, pues como he dicho antes, no se entiende porque es una perspectiva que está atravesada por lo políticamente correcto y es capaz de integrar y de reconocer pues ciertas pulsiones que están en el ser humano y que hay que partir de su reconocimiento para comprender lo humano y comprender el erotismo y el amor en el ser humano. No negarlas, apartarlas y pues al final demonizarlas como algo negativo o como eso, como algo que no existe en nosotros.
Seguimos? Temos mais duas perguntas, então vou ler aqui. E as duas. Ah, tem aqui? Então, vamos lá. Bom dia. Bom dia. Obrigada, pessoal, pela fala. Acho, assim, começo com um comentário e depois uma pergunta para Lourdes ou José, que estão em Madrid. Primeiro, celebrando esse encontro, né? Porque é isso, a gente aqui parece que no Brasil, né, se luta contra a mitologia, contra fantasmas, né? E que esteja hoje em dia sendo falado numa universidade do porte da Unesco, né? Uma jornada esteja sendo falado também o surrealismo sendo trazido com sua história, com fontes academicamente, eu acho que é muito importante. Porque agora a gente já vai ter, né, uma outra forma de se posicionar. Se vamos querer criticar, a gente precisa criticar com fundamentos, né? E principalmente quando eu penso na questão do feminismo. Aqui o feminismo acadêmico aqui no Brasil ainda é muito recente, né? Eu não sei, não consigo me posicionar muito assim como feminista, como estudo também a teoria feminista na academia, eu não consigo me posicionar criticamente, né? Como uma porta-voz, né? Mas eu acho que um livro como o da Lourdes, As Belas Damas, também vai dar muito sustento teórico a essa discussão. E é isso que a gente tem que celebrar, né? E agora é minha pergunta para Lourdes, para você. Qual foi a repercussão, se teve repercussão dentro da academia, um livro como esse? Eu imagino que aqui a repercussão vai ser um pouco polêmica ou escandalosa, diria Mitrang, né? E muito feliz também com que seja escandalosa, porque é bom também, né? Mas eu queria saber isso. Como que foi a recepção do Belas Damas? Se esse livro ele circulou dentro do âmbito acadêmico e, bom, isso. Obrigada. Sí, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta muy oportuna porque, al menos en España, la recepción, la recepción que este libro ha tenido en el medio académico ha sido nula, inexistente, salvo una excepción. Pero no ha habido contestación, no ha habido un debate, no, sabemos que por los lectores eh, que sí está siendo, o sea, que tiene un público que está entusiasmado con su lectura y que ha conseguido, digamos, que meter una cuña en ese discurso hegemónico, pero no ha habido ninguna reseña, no ha tenido ninguna respuesta, salvo por parte de una profesora de la Universidad de Tenerife. En Tenerife hubo un grupo surrealista en los años 30, el único grupo surrealista autodenominado así, es decir, con una conciencia de pertenecer y de querer pertenecer al movimiento surrealista. Y esta individualidad, porque es una profesora que se mueve también en un mar académico a favor de la teoría de género y que ha hecho una recopilación de los textos escritos de Remedios Varo, eh, porque bueno, esta autora es conocida sobre todo por su obra plástica, pero la escritura fue como, digamos, algo que ella ejercitó en una dimensión privada. Y esta profesora ha publicado sus escritos y ha tenido una conexión con el surrealismo desde que era muy joven, a través de un profesor canario que era surrealista, que se consideraba surrealista, y es la única persona que ha conseguido ofrecer como una respuesta a este libro. Es lo que te puedo decir. Sí, yo quería añadir, bueno, la profesora es amiga también, Isabel Castells, que se nos pasaba.
el nombre. Y yo quería añadir algo que ya sabemos, quiero decir, el libro, como en lo que ha comentado Lourdes, en el mundo académico, editorial, de prensa, pues no ha tenido ninguna repercusión, ninguna noticia, pero no debe extrañarnos. En primer lugar, porque la mirada, la óptica que lo sostiene no coincide ahora mismo, desde luego, con la moda intelectual o con el canon, y también porque viniendo de personas que se definen como surrealistas en la actualidad, ya solamente por esa razón hay un extrañamiento, hay una periferia que al mundo académico, yo creo que tanto en España como supongo que en Brasil, en cualquier lugar, te sitúa eh, automáticamente en el margen, lo que no es malo, lo que al fin y al cabo es lo que quiso ser el surrealismo, no pasa nada. Si tiene recepción académica de alguna manera, de acuerdo, tampoco pasa nada, no hay ningún problema, pero el libro, bueno, llega, como decía Lourdes, a sus lectores, a sus lectoras, se mueve en librerías, se mueven encuentros del libro anarquista o ferias del libro, se va eh, difundiendo con el ritmo que tenga que ser y llegará a las personas que lo necesiten. Si es en la academia, existe, tampoco nos vamos a escandalizar, de acuerdo, pero no podemos, ni para el surrealismo, ni para ningún movimiento, ninguna eh, cuestión que se plantee, obsesionarnos de ninguna manera con ese medio. Hay otros mundos, la academia está en esos mundos, no es el único, evidentemente, y simplemente quería comentar eso. Graças. Tenho duas últimas perguntas, mas eu vou sintetizá-las porque elas são para mim. Né? A Ana Apolinário pergunta: gostaria de saber sobre as futuras publicações das Cem Cabeças. Há muitos poetas que foram historicamente apagados dentro do surrealismo e ainda não publicados no Brasil. A exemplo da poeta egípcia Joyce Mansour. Há algum projeto relacionado a ela? E há uma outra. Qual é a previsão de lançamento do livro traduzido de Lourdes Martínez pelas Cem Cabeças? Bom, vou começar pela resposta mais fácil. A previsão é que o Belas Damas saia até o início do ano que vem. Ele já está em processo de tradução. Sobre a Joyce Mansour, é um projeto que a Sem Cabeças tem olhado para ele já desde 2020, mas que, por enquanto, a gente ainda não conseguiu concretizar. Bom, muito obrigado. Acho que nós estamos já próximos do final do horário e é o momento de fazer, portanto, o sorteio que foi anunciado aqui no início do evento. Então, Gente, vocês têm número? aqui está na lista. O que vocês escolhem? Tá bom. Eu queria que você possa pedir para um e para outra, o José Manuel, para eles dizerem o número, primeiro um de tanto a tanto. Você pode fazer isso agora? Não sei. Pode ir. É bom. É bom. Fala com eles e vão falar. E peça para eles escolherem. Um número de tanto a tanto. Bueno, buenos días a Lourdes y a José Manuel. Muchísimas gracias por todo. Yo soy Felipe, muchísimas gracias por el bonito acto de habla, porque de verdad que ha sido todo un honor. Y ahora que vamos a hacer aquí una especie de sorteo para que la gente se lleve un libro y queremos pedirles a ustedes que escojan un número entre 1 y 70. O sea, Lourdes va a escoger uno y Miguel el otro para que podamos entregar este libro a la persona que se lo gane. De acuerdo.
Yo escojo el número 19. Va. Nádia. Nádia. No vale, marmelada. Lourdes, tienes que escoger otro número porque el 19 es de nuestra traductora, Ayelen. Ela tiene el libro, ya tiene el libro. Ah, ya tiene el libro. Bueno, pues entonces escojo el 22. El 22. Eloís y Gabriel Rochi. Ah, habrá que escoger otro porque se ha marchado. O sea, ya se fue. Uno más. Uno más. Entonces elijo el 68. A ver, a ver. Derek Sobral. Ah, está aquí. Bueno, ahora le toca a Manuel. A mí. Pues sí, entonces un número muy obvio, pero muy oportuno, el 24. Daenis, Daenis. Ah, não vale, não vale, não vale. Não, não vale. Bueno, uno más, por fin, porque este no. No. El 24 no. Es porque ella lo tiene. Não, não tem. Agora tem. Não, então. Bueno, pues nada, se lo va a ir. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muito bem. Gracias, ha sido un placer. Com isso, encerramos essa mesa, né? Lembrando a todo mundo que a jornada vai até à noite, temos eventos à tarde, à noite. Muito obrigado a todos os participantes da mesa. Muito obrigado, muitas gracias e até mais. Muchas gracias.